Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Deixar muitos comentários, porque hoje, Bebel, a gente vai falar... um episódio especialíssimo muito. A gente vai falar de um assunto que a gente é apaixonada. Vamos ver se eu dou uma desacelerada aqui também, né, Bebel? Porque esse quadro é muito importante de wellness. E a gente trouxe duas convidadas, assim, que são... hard. Muito importante, gente. Muito. Vamos bater um papo legal pra vocês talvez se identifiquem com o assunto. Acho que vai ser muito gostoso. E vocês deixam um monte de perguntinha aí no final que depois elas respondem também. Sejam bem-vindas, Cami Moura e Marina Haas. Uhul, bem-vinda. Super feliz de estar aqui com vocês. Sim, um prazer. A gente também com milhões de perguntas, né, Bebel? Mas acho que antes pro pessoal poder conhecer vocês um pouco mais, queria que cada uma, né, se apresentasse, contasse um pouquinho do seu histórico, pra eles entenderem também por que a gente chegou aqui onde estamos hoje pra esse papo maravilhoso. Quem começa? Ah, qualquer um, quiserem. né? Decidam. Acho que a Cami tá mais tímida. Bom, pessoal, meu nome é Mariana Narraz. Hoje eu trabalho com mentoria na área de desenvolvimento humano, autoconhecimento, espiritualidade, e não dá para separar uma coisa da outra, né? Um amigo meu muito querido falou assim: Mariana, eu acho que você tem que parar de usar o nome espiritualidade, porque ele cria uma certa contração, né? Começa a falar autoconhecimento, e realmente é um insight que eu tive já há algum tempo, porque o autoconhecimento é você conhecer todas as facetas do seu ser, né? Todos os aspectos do seu ser, o que é físico, o que é tangível e o que é intangível, né? Então, é o que eu faço hoje. Eu acho que, se eu puder explicar um pouquinho, eu crio um pouco essa ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Porque viver só da matéria, viver só do fazer, viver só do construir, gerar, né? E deixar de lado o sentir, né? Deixar de lado a energia, a vibração, o espírito, tá adoecendo muita gente, né? Então, as pessoas precisam fazer essa reconexão com a alma, com o sentido, com o sentir, né? A minha jornada começou há 23 anos atrás. Eu sou arquiteta de formação, trabalhei 10 anos com arquitetura. E depois eu mudei, logo depois que eu casei, eu fui trabalhar com moda. Mas eu sentia, de alguma forma, dentro de mim, que eu não estava inteira, né? Que estava faltando alguma coisa. É um sentimento quase como se eu não conseguisse me apropriar daquilo que eu estava fazendo, por mais bem sucedido e por melhor que estivesse indo os negócios naquele momento. E por uma necessidade fisiológica, realmente, de eu estar vazia, me sentindo realmente muito desconectada, adoecendo, com sintomas de depressão, sem energia vital, sem energia da vida, sem vontade, sem brilho nos olhos, sabe? E eu fazia terapia já, psicologia junguiana há algum tempo. E eu senti esse chamado de fazer a faculdade de psicologia para tentar me entender. Então esse foi o meu turning point, foi o momento em que eu virei a chave. E a partir desse momento, que fazem mais ou menos 23 anos agora, eu me apaixonei pelo ser humano de todas as formas possíveis e realmente eu comecei a estudar para entender o que faz o ser, né? Todos os corpos que englobam, né? A gente fala que a gente tem 4 corpos, que é o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual, ou o corpo que a gente fala sutil, né? Então eu comecei a estudar todos esses aspectos do ser humano, né, para que a gente pudesse estar em coerência, colocar todos esses corpos em harmonia, né, trazer coerência, trazer para que todos estejam caminhando na mesma direção, né, porque às vezes a nossa mente quer ir para um lugar, nosso coração quer ir para o outro, né, e a gente se sente rasgado no meio, a gente começa a perder energia. Então, de lá para cá foram vários caminhos diferentes que me trouxeram até aqui. Maravilhoso. Que sorte a nossa, né? Agora pegar das duas pra tudo isso. compartilhar com vocês. Vamos lá, Caio, agora você. Então, eu sinto que hoje o que eu mais trago, né, é essa união, né, dos dois mundos, né? E o que é isso? Na minha vida, todo o meu trabalho hoje, ele está relacionado com um autoconhecimento e algo que eu venho trabalhando em mim, né?
E porque só dessa maneira a gente consegue transbordar. Quando você olha para você primeiro e se trabalha, né? Então, eu venho me trabalhando há um tempo. E eu comecei pequena, muito sutil, muito ligada a esse mundo, né, invisível. E naquela época eu achava que esses dois mundos, eles não se conectavam, né? Que a espiritualidade e o físico, né? E a nossa vida, nosso dia a dia eram completamente separados um do outro, porque eu me sentia muito diferente, por sentir muito e por perceber esse invisível, né? E a gente não foi acostumada, né? E nem ensinada a perceber aquilo que os nossos 5 sentidos não sentem, né? Se você não vê, não sente, você não existe, né? E eu já sabia isso desde pequena. E aí eu me separava, né? Do mundo e das pessoas. E até que eu realmente separei essa espiritualidade e não quis entrar mais em contato com isso, porque eu me sentia muito não pertencente, eu me sentia muito fora, né? E eu queria pertencer ao grupo, aos amigos, à família, à escola, né? Eu queria me sentir igual. Então, eu sentia dentro de mim que se essa parte da espiritualidade não existisse, eu estaria pertencendo, né, a um grupo. E eu realmente cortei, né? E eu fui viver minha vida e fui para as baladas, e fui viajar, e fui estudar fora, e fui viver a fisicalidade, a matéria, e que foi muito importante para mim. Mas aí, nesse momento, eu tava só na matéria, né? E tinha cortado com esse outro lado, com esse outro mundo, né? E isso me gerou um buraco, um vazio muito profundo, né? Porque eu estava esquecendo de uma parte fundamental de mim mesma. E foi nesse momento que era onde eu trabalhava sou formada em fisioterapia, né? E trabalhava no hospital, trabalhava muito, né? Eu trabalhava na UTI, minha formação era em fisioterapia respiratória, então eu trabalhava de manhã no hospital e à tarde na minha clínica. Então era assim, muito trabalho, muita doação. E vendo coisas também, né, difíceis, né, e muito longe de mim mesma, muito longe de mim mesma. E foi quando eu tive esse burnout, né, e tive uma crise de fibromialgia e fui hospitalizada. E nesse momento eu tive um super insight e de entender que estava tudo errado, né? E que eu precisava voltar a ser quem eu era. E que na verdade eu precisava unir esses dois mundos, né? Que é possível isso. E trazer a espiritualidade para minha vida, para o meu dia a dia, né? Para mim, um retorno a mim mesma. E eu saí dali no hospital decidida que eu ia largar o hospital e a fisioterapia, porque eu precisava estudar, eu precisava entender mais, eu precisava me aprofundar naquilo que eu vivia desde pequena, né? E foi quando eu comecei a unir esses dois mundos, quando eu comecei a unir a espiritualidade com a fisicalidade, e foi quando comecei a transformar completamente a minha vida, né? E isso fazem 19 anos, mais ou menos, e aí você vai se autoconhecendo, você vai trazendo isso para você e para sua vida, e hoje eu sinto que o meu trabalho é muito... Eu trabalho com Kundalini Yoga, né, que foi um estudo que me transformou muito, né, a energia Kundalini e todo esse estudo do Yoga e da Kundalini. Mas eu sinto que hoje o que eu trago, né, é essa união para o nosso dia a dia. Né, é trazer, como a Mari falou, né, a espiritualidade é uma parte
é a maior parte, né? É tudo, né? E não tem como a gente negar esse nosso lado. E quando a gente consegue usar, e eu falo isso por mim, né? Quando a gente consegue trazer isso para nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Tudo transforma, né? Porque quando você transforma dentro, você transforma tudo à sua volta, né? E o meu trabalho muito hoje é relacionado a trazer experiência, né, da espiritualidade, para que as pessoas consigam sentir, né, porque eu acho que é sobre a gente abrir para esse lado de sentir mais, né, e trazer isso para nossa vida. Camila vai falando com essa voz da vontade. Quero fazer uma aula agora, não é? Exatamente. Bom, vou fazer as minhas perguntas. Eu acho que eu estava explicando para as meninas aqui antes que o quadro nasceu exatamente por isso, que a gente entende que o mundo precisa de uma pausa, né, de se autoconhecer e tudo mais. E eu vejo hoje, que eu imagino que vocês começaram há 20 anos, o quanto isso mudou, né? As informações, muito, até vocês muito. De conseguirem trazer para as pessoas. Eu acho que a internet ajuda muito, né, na pesquisa. Até abrir um ponto aí que você estava falando, eu não me encontrava. Eu imagino que várias pessoas também não se encontravam, né, e queriam, putz, eu não sirvo. Eu lembro que quando eu era pequena, sou de família católica, né, sou extremamente, adoro a religião, etc. Mas eu sentia que faltava algo para eu me conectar, sabe? Tipo, eu queria me conectar. E antigamente, com quem que a gente falava sobre isso, né? Isso que a gente tá hoje, eu sou interiorana, hoje a gente tá numa cidade grande que tem acessos desde sempre, né? Existia já yoga, já tinha... Mas eu lembro que eu, na minha cidade, não tinha essa informação. Então, eu acho que hoje, para quem vem, né? Quem tá para trás já consegue muito mais fácil. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que, quando vocês entenderam que tem uma comunidade muito grande aí, né? Vou usar a comunidade, que tá procurando cada vez mais as pausas. Como que vocês identificam que a pessoa precisa se ajudar? Tipo assim, todo mundo precisa se ajudar, obviamente, né? Olhar de dentro pra fora. Mas existe para cada uma um jeitinho de se autocuidar, pra se encontrar? Porque eu vou dar um exemplo. Eu, pra yoga, por mais que eu sou acelerada, eu mega consigo me conectar, e tem meditação também consigo. Mas eu tenho amigos que não conseguem. Tipo, existe um jeito que vocês dão, né, também de, sabe, olha, métodos pra chegar até lá. Queria entender mais como que as pessoas chegam, que cada uma chega de um jeito, obviamente. Como que vocês direcionam isso pra se cuidar? Deu pra entender que às vezes eu vou muito... Deu. Eu acho que o que mais existe hoje é falta de informação. Porque por mais que a gente esteja nesse mundo globalizado, né, a gente a um clique de dedo tem informação de qualquer coisa. Para quem está começando, quando acaba pegando uma vertente só, muitas vezes acaba ficando muito só naquilo. Por que eu quero dizer isso? Porque em tudo, em todas as técnicas, todas as terapias, todas as filosofias, tem a sombra e a luz, né? Em tudo tem os dois lados. Então, o autoconhecimento é você entender de uma forma holística como o ser humano funciona, né? De uma forma inteira mesmo, integral, né? E começar a olhar para todas essas maneiras de interpretar esse intangível como uma coisa só, vai ficando mais fácil de você sim entender, né? Porque como o hermetismo fala, assim como fora dentro, assim como em cima embaixo, cada pessoa funciona de um jeito, né? Tem pessoas que adoram estudar, tem pessoas que odeiam essa parte de estudo, elas querem prática, elas querem movimento. Tem gente que adora meditar em silêncio, tem pessoas que não conseguem meditar paradas. O nosso trabalho, ele é muito democrático, porque a gente trabalha o ser humano de uma forma inteira, né? Os nossos retiros e as vivências que a gente tem, a gente entende que a gente tem que trazer um pouco de tudo. Desde a parte do conhecimento para a pessoa entender por que ela está fazendo aquilo, por que ela está participando, por exemplo, do Life Movement, que é uma atividade que a gente oferece, uma vivência que a gente oferece de 4 horas, que ativa a energia da vida dentro do corpo da pessoa. Então, a gente explica por que ela está fazendo aquilo, o que o corpo dela funciona, como que funciona, o que vai acontecer com ela. E a gente passa um pouco de conteúdo. Depois a gente faz a vivência, que nem todas as nossas vivências são paradas, né? A gente tem vivência que é com música,
que é com dança. A gente traz também um pouco, né, a gente tem parceiros que trabalham com a gente, que trabalham com xamanismo, então tem toda a parte de sound healing, de som, às vezes de vivência. A gente trabalha com a Juliana Terra também, que é uma parceira incrível, querida, que ela traz todo o conhecimento indígena, então do Temascal e de outras técnicas e outras vivências. A gente entende que o ser humano é curioso, né, e ele gosta de experimentar. E por mais que você fique falando e contando e explicando, você precisa colocar ele dentro da experiência, para que ele possa sentir com todas as células do corpo dele, sentir com a alma, sentir com o coração, saber, porque, né, a gente pode falar o que é um abacate, mas se eu te explicar como é um abacate, que ele é macio, que ele tem um gosto X, Y, Z, mas se você não sentir a textura do abacate, não mastigar o abacate, não, né, sentir como é que ele atua dentro de você, você não vai saber exatamente o que é um abacate, vai ficar no campo teórico. E o nosso trabalho muito é trazer para a experiência, trazer a espiritualidade. Quando a gente fala somos todos um, né, porque a espiritualidade leva a gente para esse lugar de comunhão, de comunhão, né, de interconectividade, de interdependência, dentro de uma unidade mesmo. Mas amor incondicional, o que é o amor incondicional? É muito bonito você falar sobre amor incondicional, mas como que é sentir? E só através de realmente experiências muito profundas que você vai chegando mais perto desses conceitos que são intangíveis. Porque a espiritualidade, ela é intangível, né? Diferente de muitas coisas. Então, existem sim dentro do nosso trabalho várias vertentes, né, vários caminhos, desde meditação ativa, meditação com dança, ou a pessoa fala assim, não, nunca consigo meditar, mas a gente tem um procedimento e uma técnica que é um breathwork xamânico, que é com música ao vivo e respiração holotrópica, que é muito maravilhoso e leva as pessoas para um lugar assim muito místico dentro delas mesmas, em lugares que elas nunca conseguiriam atingir, talvez em silêncio, né? Então existem caminhos hoje, muitos caminhos diferentes que podem ajudar as pessoas a entrar em contato consigo mesmo, porque o divino, ele está dentro de cada um de nós, ele é uma faceta da nossa integralidade, da nossa inteireza. Então, a gente facilita esse reencontro consigo mesmo, né? Esse reencontro com Deus, com o divino, que habita dentro de cada um, né? Que máximo. E dá vontade de fazer, gente. Não, já tô pensando, pensando como é. Que máximo. Mas uma coisa também que eu sinto você pergunta, né? Como tem algumas pessoas que não conseguem meditar, outras conseguem, né? E o que eu acho muito que é um diferencial, né? Que é a nossa soma, né? Nós somos muito diferentes e complementares, eu e a Mariana. E a nossa união traz muita soma e muita coisa diferente, né? Então a gente tem estudado muitas coisas. Então, como ela estava falando, a gente traz ali dentro dos retiros e das vivências de tudo, né? Sim. Então tem meditação, tem frequência do som, tem respiração, tem trabalho xamanismo, energético. tem trabalho energético, tem conhecimento, tem aula teórica, que é muito importante. Eu sou apaixonada pela teoria. A Mariana é a pessoa da teoria da fala. Eu sou apaixonada né? por compreender, que é super importante. Trazer o intangível pro tangível, porque hoje, eu lembro quando eu era pequenininha, também venho de uma família católica, e eu olhava todo aquele ritual com uma certa estranheza, porque eu queria entender, né, aquilo que precisava ressoar dentro de mim e não ressoava naquele momento. Eu lembro de perguntar para minha mãe, ela falava assim, isso é fé, é dogma, ou você acredita ou você não acredita. Eu falo, tá, mas deixa eu entender, né? E hoje eu acho que com esses anos e essa bagagem toda, passando por física quântica, neuroplasticidade, estudando
várias filosofias védicas, todas as religiões e conhecimentos muito ancestrais, né? A gente vê que todos falam a mesma coisa. Eles já tinham um entendimento da nossa fisiologia, da biologia do nosso cérebro, de como atuam as nossas toxinas, de como atuam as nossas proteínas, de como atua a energia dentro do nosso corpo. Então, é um resgate que a gente está fazendo hoje da verdade, né? Não é falar assim, é um resgate ancestral. A gente está fazendo um resgate da verdade hoje para que a gente tangibilize, tangibilize o que sempre foi verdade. Mas a gente, para fazer isso hoje, precisa mudar um pouquinho algumas narrativas que estão obsoletas. E a minha paixão é a narrativa, né? A minha paixão é a compreensão e a tradução para as pessoas, para que elas possam compreender e entender o que acontece com elas quando elas alcançam os estados místicos. Que não é uma loucura da cabeça, porque é tão maravilhoso, mas é tão transcendental, é tão subjetivo, né? Você não consegue tangibilizar o que você vive em uma experiência como as que a gente proporciona, porque realmente a pessoa ela entra em contato, né, com hormônios, com uma imersão com estados mesmo, né? alterados de consciência, que ela reconhece como verdade. Ela tem encontros com entidades, ela pode ter encontro com Deus, ela pode ter encontro com uma vida passada dela, mas aquilo é muito real, porque são dimensões, são aspectos da nossa verdade, da nossa integralidade, que a gente começa a ir acessando quando a gente vai aprendendo os caminhos, né? Nossa, deve ser incrível. E elas... Desculpa. Não, e elas acessam também outras... Às vezes elas acessam dores, elas acessam coisas difíceis, né? E memórias, né? Memórias ancestrais, muitas vezes, né? E que às vezes, sem todo esse conteúdo, sem todo esse entendimento, né? Ela não vai entender o que está acontecendo com ela. O que é aquilo que ela está sentindo, que ela está experienciando, que ela está sentindo e vivendo nas células, né? Então, eu sinto que essa união, né, do conteúdo com a experiência, ela é fundamental para que as pessoas possam realmente se transformarem de uma maneira segura, muito também profunda e muito segura. Isso é muito segura, importante. Porque não julgando, eu acho que existe um caminho do aprendizado espiritual, do aprendizado do autoconhecimento, e a gente vai adquirindo conhecimento com o tempo, mas muitas vezes acontecem processos profundos, difíceis, né, de pessoas realmente entrarem em contato com uma dor, com um trauma muito profundo. E realmente você precisa ter condição de amparar essa pessoa, de conduzir ela para liberação daquele trauma, para liberação daquilo que precisa ser revisado, para que ela possa desabrochar, né? Para que ela possa realmente se transformar. Porque é sobre transformar, é sobre transformação, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante é um processo de sustentação depois desses processos, né? Porque as pessoas passam por processos muito profundos, né? E como é que fica a vida depois disso, né? Como é que eu volto agora para o meu dia a dia, depois de tudo isso que eu vi? Porque abre muito, né? E então, eu acho que essa sustentação pós também é muito fundamental, né? E é uma coisa que tem sido muito linda, porque essa sustentação, ela tem criado uma comunidade, né? É uma comunidade que tem crescido a cada dia muito. E que tem nutrido muito uns aos outros e a nós mesmos. Sim, né? Porque cada grupo, né, num retiro, por exemplo, 20 pessoas, são processos muito profundos que elas vivem juntas. Às vezes tem homens, elas, eles, né? É como se... Eu acho que a maior dor do ser humano é precisar usar couraças e máscaras o tempo todo. Uhum. Muitas vezes couraças e máscaras que nem sabe que está usando, mas que dá um peso, né? A gente carrega uma mochila, né? Porque a gente vive, o ser humano, a humanidade, ela vive com um sistema de pensamento muito enraizado no medo, né? Eu não posso me mostrar, será que eu dou conta, né? Eu não sou bom o suficiente, ou eu tenho medo até do meu poder, eu tenho medo da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade,
vulnerabilidade? Será que eu não dou conta disso? Será que eu posso ser rejeitado? Será que eu posso ser excluído? Então, o medo é uma emoção muito latente dentro do ser humano, que faz com que ele viva num sistema de autodefesa o tempo todo, né? De autoproteção, com couraças e muros, né? A gente chama couraça emocional de dor. E isso faz com que a vida se torne um fardo. Fica muito pesado, porque a gente tem que o tempo todo estar na defensiva e a gente não consegue ser a expressão máxima do que está vivo dentro do nosso coração, da nossa autenticidade, né, da nossa leveza, da nossa intuição, né? Às vezes eu quero ir por ali, não, mas não posso, não devo, ela não vai gostar, ele não vai gostar, o que vão dizer de mim, o que podem falar de mim, podem me, né? Então a gente vive muito dentro de padrões, né, presos a padrões. Não é que eu estou sugerindo que a gente, né, exploda com tudo isso, porque afinal de contas a gente vive dentro de uma sociedade. Mas é possível que a gente encontre dentro de nós uma conexão tão grande com a nossa verdade, com o que é verdadeiro, né, através de ir liberando essas histórias que a gente contou pra gente mesmo do que a gente é, as histórias que um dia alguém contou pra gente mesmo do que a gente não é, para realmente ficar com aquilo que é, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é autêntico, que é onde realmente está o maior dom e as potências de todo mundo, tanto quanto como ser humano, capaz de se relacionar de um lugar de amor com o outro, tanto potência profissional, né? São dons e talentos que você aflora e forças e potenciais que você desperta, que te permitem ter uma vida de autenticidade, com propósito, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa. Imagina se todo e cada ser humano tivesse embasado, enraizado na sua verdade, com força, com potência, vivendo aquilo que ele veio para viver, sendo a expressão do seu dom e servindo a sociedade, né? Servindo ao mundo com aquilo que ele tem de melhor e com aquilo que faz ele feliz. Sim. Aí tava tudo resolvido, né? Tava, seria Mas assim, essa é a nossa missão realmente, porque a gente vem nesses últimos 22 anos tentando fazer isso com a gente mesma, né? E não vou falar que é fácil. Nossa, não é mesmo. Né? A gente tem que ir profundo, tem que ir em lugares que às vezes você não quer ir. Você tem que enfrentar algumas dores, alguns medos e alguns desafios que são difíceis. E nesse aspecto, a comunidade, né, ela é muito fortalecedora. Porque, sem querer, né? A gente foi fazendo retiros e vivências e a gente dá muita sustentação, né? Então, assim, a gente está muito disponível no depois, no pós. E cada grupo que se forma, cria-se o grupo de WhatsApp e elas trocam. As pessoas trocam, tem dúvida, uma precisa de ajuda, outra ajuda. E depois que você passa por um processo onde você realmente se vulnerabiliza, você se abre e acontece uma conexão de coração para coração, é como se você se conecta com essa pessoa muitas vezes muito mais do que um amigo de infância que passou a vida inteira com você, mas que você nunca se mostrou. Naquele momento em que a gente está ali vivendo tudo aquilo e assim, é de chorar de tanta beleza que acontece nesses retiros, porque realmente é você estar face a face a verdade de cada um. E a gente também se abre, a gente se revela, vulnerabiliza completamente. Se vulnerabiliza e conta coisas que às vezes a gente nem conta pra ninguém. Mas é porque aquele é um momento da verdade, aquele é um momento em que, se a gente não ensinar o caminho da verdade, como que as pessoas podem chegar até ela? Então tem que começar na gente. Sim. Né? Então é muito lindo e como elas estão se sustentando e aos pouquinhos essa comunidade está crescendo e as pessoas começam a se sustentar, porque nem sempre todo mundo vai estar bem. A gente vive esses ciclos da vida, né? Esses altos e baixos que vai acontecer sempre. O que acontece é que a gente vai adquirindo ferramentas para lidar com os desafios, adquirindo ferramenta para lidar com as adversidades da vida com mais inteireza, mais integridade. E mais conexão com, não só com o seu próprio coração, mas o seu coração, ele é a ponte, né, que te conecta com o coração de Deus. Então é como se você passasse a ter uma fé inabalável, que você está sempre amparado por uma força maior.
e que não importa o que aconteça, ruim, bom para a mente, né? É o que eu queria, não é o que eu queria, é o que tinha que ter acontecido, isso não podia ter acontecido, mas existe uma fé, é esse resgate de que é o que tinha que ter acontecido. Vamos olhar para isso a partir de um lugar como se eu tivesse escolhido isso. E o que eu posso fazer, né? Que olhar, deixa eu dar um passo para trás e olhar, e se isso não for terrível, o que isso pode ser? Né? Sim. Se abrir para outras possibilidades. Vocês fazem os retiros há quanto tempo? Eu queria perguntar isso para pegar uma questão geracional, né? Porque a gente tem... É muito circular isso. Há X tempo atrás, a sociedade tinha uma pressão de um jeito que hoje em dia já não tem mais. Você estava comentando, mas é porque tem que ter as suas amarras. Hoje a gente vê que essa geração que está vindo tem muito menos amarras que a gente tinha antes, mas também devem ter amarras diferentes. Tem outros tipos, exato. Né? Então eu queria entender, dentro do que vocês fazem, até da metodologia, vocês se veem preparadas para justamente essa questão geracional? E aí eu queria saber há quanto tempo vocês fazem, para entender se tem uma idade média de quem realmente frequenta os retiros de vocês. Se vocês veem que tá vindo uma galera mais jovem, ou sempre... Como que é isso? Hoje em dia... Tem de tudo, mas assim, tem uma faixa etária, né, que frequenta mais. E que eu acho que são pessoas que estão num momento de vida, né, que estão entendendo que do jeito que tá, não dá para ficar, né, que precisa mudar alguma coisa. Né? São pessoas que estão em busca de algo diferente, porque... Que querem trazer propósito para suas vidas. Que querem trazer propósito, que querem se abrir, que querem se entender, né? E que querem mais. E que de alguma maneira sabem, dentro delas, né? Que tem muito mais. Então, eu acho que mais do que idade ou sexo ou qualquer coisa... são pessoas que estão nesse lugar de se encontrar e de se transformar. E eu acho que tem acontecido muito, eu acho que principalmente depois da pandemia, né? As pessoas precisando de algo novo, né? Eu acho que depois da pandemia, a pandemia ela trouxe pra gente um lugar de valorizar algo que a gente não valorizava, né? De mudar um pouco os paradigmas e as narrativas de antes, né? E tiveram muitas pessoas em depressão, muitas pessoas ansiosas, né? A gente vê que muitas pessoas entram, né, e procuram a gente, e a gente tem uma super anamnese, né, quando as pessoas entram de remédio, né, então as pessoas entram tomando muitos remédios, né, remédios para ansiedade, remédios para depressão, né, remédios para dormir, remédios para dar pique, porque aí toma remédio para dormir e no outro dia tem que dar remédio para dar pique. Então as pessoas têm vivido muito anestesiadas, né? Exatamente. Anestesiadas e dependentes de um estímulo, né, seja para dormir ou seja para acordar, para aliviar a dor, né? Uma dor profunda, né? De uma solidão. Eu sinto muita solidão, porque muitas vezes as pessoas estão cercadas de pessoas, com milhares de eventos, com uma vida ativa socialmente, mas se sentindo extremamente sozinhas, extremamente solitárias nas suas vidas. E que na verdade é uma solidão delas mesmas. Né? É uma falta delas mesmas, de quem elas são, dessa conexão com elas mesmas. E voltando à questão do remédio, é lindo ver que depois de um processo mais profundo, como por exemplo um retiro de 4 dias e mais o tempo de acompanhamento, essas pessoas estão deixando os remédios, total e completamente. Estão encontrando, através de ferramentas como a conexão, a leitura, os estudos, a yoga, a respiração, pranayamas e milhares de outras ferramentas, recursos internos, porque a gente é um ser, né, eu adoro esse termo, nós somos um aparato tecnológico de ultíssima geração. O nosso corpo, ele é incrível. E a gente acaba não usando toda a sua potencialidade porque a gente está tão em desequilíbrio, os nossos hábitos, né, de consumo, os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de sono, os nossos hábitos de exercício físico. A gente perdeu o hábito do sol, né?
A gente perdeu o hábito de olhar para o horizonte, até mesmo a nossa pupila. Os jovens hoje estão todos com miopia, porque eles só ficam no celular. Eles não olham o horizonte, eles não contam estrelas, né? A gente perdeu essa potencialidade que tem o nosso corpo a nível hormonal, de se autorregular, capacidade de cura. Aliás, a cura é mais um tema que a gente adoraria poder ter a oportunidade de falar. Porque a gente começou realmente para levar autoconhecimento para as pessoas, essa reconexão espiritual, essa reconexão com o coração. O nosso primeiro estágio de retiros, são os retiros Caminho do Coração, que eram os retiros para que a pessoa recuperasse essa escuta interna, né, com essa voz interior, com essa voz do coração, essa voz do Espírito Santo, ou essa voz, tem vários nomes, né, que é essa voz que guia você, porque a gente tem uma inteligência espiritual dentro da gente, né? Do mesmo jeito que a gente tem uma inteligência emocional, o nosso QI, a gente tem a inteligência espiritual que está sempre nos guiando na direção da equalização, né? De conciliar opostos, de equilibrar, né? De equilibrar você com você mesmo e você com o externo. E a gente perdeu essa habilidade, né, da inteligência espiritual. Então essa primeira fase era para abrir essa escuta, né, resgatar essa voz do coração, resgatar a conexão do coração. Depois a gente entendeu que precisava também ir para a mente. Então criar como que eu manifesto isso que está vindo através do meu coração, como que eu trago isso para a vida, né? Como que eu abro os meus canais telepáticos para conseguir restabelecer a comunicação com todas essas esferas de consciência. E aí quando a gente vai para a espiritualidade mais metafísica, a gente começa a ver todos os reinos espirituais, todas as camadas espirituais. E aí depende, obviamente, da crença, mas de você se tornar uma pessoa mais sensitiva, uma pessoa mais intuitiva, uma pessoa mais sensível, mais telepática, para te ajudar na tua condução humana, né? De uma forma, para você ter uma vida mais harmônica. E essa tríade, né, do nosso trabalho, que é uma tríade de retiros, né? Que é a terceira fase, que é a iniciação Heart Movement, ela passa por cura. Né, a gente estuda muito a parte quântica, né, a parte do quanto os nossos, né, e aí tem toda essa vertente, os seus pensamentos manifestam a matéria. A gente gosta muito do trabalho do Dr. Joe Dispenza, inclusive já estivemos com ele em seminários fora do Brasil, se aprofundando nisso, de que como a medicina hoje está se aproximando da espiritualidade. Você começou falando que antigamente, né, você ia na igreja e o único caminho era através da religião, né, era hierárquico, né, você tinha que passar pelo padre, pelo bispo, pelo papa, pelos anjos, pelos não sei o quê, quem sabe, se você for uma boa menina, você consegue aí falar com Deus. E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, né? Que as religiões, de uma certa forma, elas distanciaram a nossa conexão com o que há de mais autêntico, mais divino, mais lindo dentro de cada um de nós, que é trazer o Deus para dentro, né? E hoje a física quântica, ela está comprovando, né, que nós somos o todo e que a gente enxerga o mundo através de um lugar, um ângulo de visão dentro dessa totalidade, né? E através dessa consciência, que é o que a gente faz no retiro, é um retiro mais longo, inclusive, ele dura 1 semana, porque tem toda a parte teórica, toda a parte física, toda a parte tanto também dos corpos, para a gente explicar como que você entra num estado meditativo, aonde você entra nesse lugar, aonde você consegue comandar as suas células para cura e ativar isso, tanto para você ou quanto para curar outras pessoas. E é um trabalho que a gente está começando, a gente começou ano passado, e tem sido a nossa paixão, assim, e a nossa dedicação, porque a gente tem comprovações científicas já. O Dr. Joe Dispenza, ele está trazendo a ciência para perto da medicina. Então, tem remissões de câncer RAD4 com metástase no corpo inteiro, e depois de 4 dias, ou que a pessoa esteja fazendo o protocolo por 4 meses, 6 meses, ela tem uma remissão espontânea. Eu, quando estive lá, vi um senhor que chegou com Parkinson,
uns estágios mais avançados, onde o corpo já está rígido, a mão treme, ele já não consegue falar. Com a esposa trazendo ele de cadeira de rodas, não andava mais. Mal ficava de pé, ela ficava apoiando ele para ele não cair. Eu vi depois da segunda sessão de healing, esse homem sair andando numa velocidade bem avançada. E assim, curado realmente. Óbvio, ele devia estar fraco das pernas, mas assim, andando muito. E são remissões muito incríveis que a gente está vendo. Então, essa coisa da espiritualidade, realmente ela precisa ser ressignificada, porque espiritualidade, ela nada mais é do que você resgatar o seu poder de escolha sobre a sua própria vida. A sua soberania sobre a sua felicidade. A sua soberania de autogerenciar a sua saúde, né? Eu só quero fazer um post. A gente tá falando sobre espiritualidade. O que vocês acreditam que é mais benéfico hoje na parte de alimentação? Porque eu acho que, né, tem uma coisa muito a ver com a outra. Eu, quando gosto de eu sempre gostei de me cuidar nessa coisa de espiritualidade. Sei que o Bebel também gosta. Óbvio que às vezes a gente tá mais, às vezes a gente tá menos, né? Mas eu vejo, às vezes, que eu também tenho como eu disse, eu sou interiorana, então sempre teve horta na minha casa, sempre fui muito pé na terra. Isso sempre me deixava muito enérgica, sabe? Muito bem. E, obviamente, quando a gente tá morando numa cidade que às vezes a gente não tem as pausas, ou a gente não olha pra dentro do que você também, né, come, que é totalmente sua vida, eu vejo que quando eu consigo me organizar numa alimentação, nem vou falar alimentação saudável, tá? Vou falar ali enérgica, sabe? De coisas que a gente sabe que é melhores, né? Tem alguns tipos, algumas vertentes de alimentações que são pra curar mais, tipo, tirar a inflamação, toda essa... O que vocês acham? Tem uma junção no preparo de vocês também? Vocês têm um olhar pra parte de alimentação? E o que vocês acham sobre isso? Não, eu acho que tudo é equilíbrio, né? Eu, por exemplo, eu sou vegetariana desde 8 anos de idade, porque pra mim era algo que fazia mal, que não me fazia bem, a carne, né? Não sou contra. Isso é pro meu corpo, né? O leite é uma coisa que não me faz bem, né? No meu corpo. Eu sinto que se eu como algo mais pesado, né? Muitas vezes eu não me sinto bem no meu corpo, e aí não só alimento, mas aí pode trazer bebida alcoólica e qualquer outra coisa, né? Que não me faz bem, que não me deixa num estado de expansão, por exemplo. Mas aí você pode trazer também o que você consome, não só como alimento, mas o que você assiste, o que você vê, né? O que você traz para você. E às vezes tem alguns momentos que eu preciso de comer um peixe, por exemplo, né? Que às vezes eu tô tão expandida, eu volto dos retiros de um lugar que eu preciso aterrar, sabe? E que eu sinto que eu preciso aterrar. Então, eu acredito muito em equilibrar, sabe? A alimentação, a sua vida, o seu exercício físico, ou a espiritualidade, né? Não dá para ir de um lado, porque a gente está aqui no dia a dia, né? É muito difícil você ter uma alimentação super vegana, né? Aqui no dia a dia. Mas durante os nossos retiros, a gente não tem carne, né? Não tem bebida alcoólica, não tem refrigerante, né? Porque isso tudo, se a pessoa fuma, a gente pede para ela não fumar, né? Não usar nenhum alterador de consciência, porque isso tudo interfere frequencialmente no trabalho que a gente está fazendo, né? Que é frequência. E então é isso, eu sinto muito. A gente não pode esquecer que nós somos seres orgânicos, né? Biológicos. E por isso, nós somos seres naturais,
né? A gente está indo para um mundo moderno, tecnológico, onde muitas coisas artificiais, sintéticas, roupas sintéticas, a gente está imerso a muita vibração de celular, de televisão, de rádio, ondas, né? Então a gente já está sendo bombardeado por muita coisa que não tem vida, não tem energia da vida. E a gente precisa tomar um cuidado, porque como a Cami mesma falou, né? Tudo é equilíbrio. Se a gente for muito para o que não tem vida, qual é o resultado disso? Você não vai ter energia vital no seu próprio corpo para dar conta. Então, assim, essa vertente, né? Tem uma vertente que fala que tem que voltar para o natural, que tem que voltar para as pequenas hortas, que a gente vai fazer um resgate do natural. Eu sinto que, assim, a nossa evolução tecnológica não tem como voltar. E eu também não tenho a pretensão de achar que a gente vai segurar a modernidade, né? E tanto que o nosso trabalho, ele é muito de conciliar a vida moderna com a espiritualidade. E é muito importante isso, né? Porque tem muita gente que começa a trabalhar com espiritualidade, fala, agora eu vou morar numa comunidade sustentável, vou largar tudo, ou começa a mudar até a sua maneira de se vestir, porque cria um estereótipo do que a espiritualidade é. E a gente tenta nunca entrar nesse lugar, porque a gente entende que, assim, também acaba sendo uma ilusão, né? Esse ego espiritual, ou essa espiritualidade talvez um pouco utópica, né? A maior espiritualidade de todas é como que eu posso estar bem, equilibrada e harmonizada, tanto com o meu corpo, com a minha vida, com o meu entorno, dentro do meu sistema, seja ele familiar, social, dentro do meu sistema profissional, dentro da minha vida prática, para que eu esteja feliz e harmônica, em harmonia com aquilo que eu escolhi como vida, né? Porque muitas vezes a gente precisa fazer algumas escolhas de coisas que não são saudáveis. Às vezes é um ambiente de trabalho que não está saudável, às vezes é um grupo social, um grupo de pessoas que não está saudável, às vezes é um hábito alimentar, às vezes é um excesso de bebida alcoólica, às vezes é largar o cigarro, mas o importante é que a gente pense na vida como energia, e energia viva, né? Então, obviamente que nisso, os alimentos que têm uma carga viva, né, de preferência alimentos orgânicos, eles vão te trazer uma energização, né? E uma coisa muito importante até que você falou, quando eu estava com o pé na terra, o ser humano, ele perdeu essa conexão com a natureza, né? Então, às vezes, sei lá, você tem um jardinzinho em casa, você tem um jardim no seu prédio, num sábado, num domingo, desce descalço, sabe? Pega meia hora do seu tempo para ouvir o barulho do vento, para olhar para cima, para observar as nuvens, ficar vendo tamanhos de nuvens e formas de nuvens. Pode parecer uma loucura, mas se você fizer meia hora, vai para o Ibirapuera, senta na grama e observa o movimento da copa das árvores com a luz do sol. Em meia hora vai valer como 3 horas de meditação dentro de uma sala. Porque a natureza, ela é regenerativa, ela tem a capacidade de te reenergizar. Os pés na grama, os íons, você troca energia com a terra e ela vai regular todo o seu sistema das impurezas, de toda essa carga elétrica que a gente tem de celular. Então, assim, são muitas ferramentas que hoje a gente vai para o complexo, mas a gente também tem que ter um pequeno retorno à simplicidade, que a simplicidade, ela é muito curativa, né? Mas, sem dúvida, eu acredito que a habilidade de estar em conexão com o sutil, com aquilo que não é tangível, porque o nosso corpo trabalha a partir dos 5 sentidos, né? O nosso corpo, a nossa mente racional, o nosso cérebro biológico, ele é eu costumo dizer que o cérebro, ele não tem inteligência, ele é um banco de dados. Ele é todo esse armazenamento de dados que a gente tem desde da barriga da mãe, desde a gestação, muitas vezes até ancestral, hereditário, que a mente armazena. Mas ela não tem a sabedoria, né? A sabedoria é do coração, a sabedoria é da alma, é do espírito. Então, esse resgate da natureza é a gente voltar a se comunicar com
sentidos que transcendem os nossos 5 sentidos. A alma, essa coisa de essa intuição, eu acho que eu não vou lá. Mas tu tá falando pra eu ir. Não, mas eu tô sentindo que eu não tenho que ir, então, né? Isso não é os 5 sentidos que estão falando, é um sentido que ele transcende. E pra gente começar a ativar esses sentidos que transcendem e que conseguem ajustar a nossa bússola, a nossa rota, pra gente começar a confiar nessa voz que é intangível, que não vem da mente racional, e ter a coragem de fazer isso, de uma certa forma, a gente também precisa estar um pouco sutil para perceber essa voz. Não, a gente tem eu tenho assim, mas não é sempre que eu escuto. E a gente até debate isso. Exatamente. Às vezes, juro pra vocês, eu vou falar que eu não sei como a gente pode dizer o que é isso, mas eu e Isabel, a gente tem um negócio que assim, até quando vai comprar passagem aérea, né, Bel? Tipo, não dá certo no dia. A gente aprendeu a escutar melhor os sinais, porque assim, acho que como a gente não escutava, começaram a enviar vários sinais. Exato. Exatamente, teve uma vez que foi caótico. A gente vai e não vai, vamos. Aí já tava, meu sinal e o dela tava, não sei, tomei em dúvida, mas vamos, porque ainda a gente se joga, né? Aí tipo, a gente, ainda comprou aéreo, ainda depois foi cancelado, sabe assim, tipo, aéreo. Tudo deu errado. E eu falei assim pra Isabel, cara, só faltou o universo falar pra nós duas, mandar uma mensagem. Por favor. Não façam isso. Não façam isso. É muito louco, né? Eu vejo que eu sempre tive essa intuição desde criança, assim, eu via que eu tinha. Quando eu conheci Isabel também. Mas todo mundo tem. Tem, não tem? Eu acho que às vezes a pessoa sente ou não, né? Exato. Tá mais sintonizada ou não, mas todo mundo tem, né? É muito louco isso. A gente tem isso. Mas pra quem tá escutando a gente e tem essa vontade de se conectar, de entender mais, mas tem essa rotina louca, né? Essa vida que a gente tem, que você até mesmo falou, a gente até quer parar tudo, mas a gente não pode. O que vocês recomendam, assim, né, pra pessoa fazer, pra ela buscar uma leitura, alguma coisa que você acha que seja legal mesmo pra ela começar a tentar dar uma equilibrada, não ficar tão nesse freak o tempo todo? Acho que o primeiro passo é identificar que tem alguma coisa que precisa ser mudada, né? Porque tem muita gente que quer uma utopia, mas olha para sua própria vida e fala, não tô a fim de mudar nada na minha vida. Eu quero aquilo, mas também não quero sair daqui da minha zona de conforto. Então, é entender que sem o seu movimento interno, realmente, uma decisão sua de querer mudar, a cura, e é muito lindo isso, quando as pessoas mais propícias à cura, a conseguir uma remissão espontânea, não são as pessoas desesperadas, aquelas que querem muito. Você fala assim, aquela pessoa que quer muito, ela vai conseguir. Não, são que querem a cura, né? São aquelas pessoas que têm a decisão de mudar a si mesmas, a mudar os seus hábitos, a mudar quem ela é, a desconstruir quem é, né? Que entende que como eu cheguei até aqui, não está funcionando, né? Eu tive um momento na minha vida que eu tive um turning point, que foi quando tudo aconteceu lá atrás, que eu falei, cara, do jeito que tá, eu não quero mais. Sabe, no sentido assim, não que eu fosse fazer alguma coisa, mas eu falei assim, já entendi, não é por aqui. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, sabe? Me mostra, me guia, o que eu tô, sabe, para onde eu vou? Eu não quero mais continuar sendo como eu sou, porque está me levando para esses dead end, né? Aquele beco sem saída, que eu tô vendo que não tá resolvendo a minha vida. E é muito isso, é essa decisão de transformar a si mesmo. Então, esse é a 1. E a segunda é criar espaço. É criar espaço na sua vida para fazer algo novo. Seja um estudo, seja um livro. Uma das coisas mais importantes, eu acho, é fazer escolhas que saiam da obviedade de escolha da sua mente. O que é isso? Por exemplo, eu tudo bem, eu quero estudar espiritualidade. Eu sou católica, vou estudar, ou sei lá, eu tenho uma afinidade com o budismo, vou para lá. E aí você estuda budismo. Aí você fala assim, então agora o próximo passo é estudar o Tibete. Fala assim, não, vamos estudar o xamanismo? Vai estudar alguma coisa muito diferente, porque essas disrupções vai fazendo com que você entenda que existe uma similaridade em tudo, sabe? É você estar disposto ao novo, é você estar aberto para o novo. Acho que é mais ou menos, não sei se eu pude me expressar muito bem, mas é mais ou menos isso, é essa disponibilidade interna
de ser confrontado nas suas próprias crenças, sabe? Essa abertura de falar, ok, eu me desapego daquilo que eu acredito, eu estou disposto a abrir um espaço para que tudo seja um interessante ponto de vista na minha vida. E para que eu possa praticar aquilo que está ressoando com o meu coração naquele momento. E isso já ajuda muito, porque a gente tem uma rigidez muito grande mental, né? De uma certa forma, a maior dificuldade das pessoas é sair da sua própria zona de conforto, né? Ou porque tem medo de confrontar alguma coisa, se desestabilizar, ou tem medo de se perder, ou tem medo de mudar mesmo, né? Que acha que vai mudar, perder seu emprego, ou vai deixar de ser quem é, e vai, né? Porque as pessoas têm esse estereótipo de quem vai para a espiritualidade se perde, né? Quem vai para a espiritualidade fica zen, namastê, gratiluz, que aí não quer mais saber de nada, não quer mais saber da vida. E a gente já tem uma maneira diferente de olhar para isso, né? A gente acha que é o contrário. Eu acho que a espiritualidade, ela te dá garra, ela te dá uma mente empreendedora super disruptiva, né? Você consegue olhar mais longe, você tem fé, você tem confiança. Tem abundância. Que acho importante. E não é sobre desapego, né? Aquela frasezinha que eu adoro falar. Porque não é sobre não consumir, é sobre não ser consumido por aquilo que você consome, né? Então é o equilíbrio, é você fazer boas escolhas, né? Porque quando você resgata o amor e a beleza dentro de si, você quer transbordar. Você tem, se você já nasce com esse olhar pro belo, por que você vai abandonar a beleza? A beleza é uma das aspecto divino, lindas virtudes de Deus, né? Então, eu acho que as pessoas geralmente começam pelo estudo, né? Elas começam se entendendo, estudando ou praticando, né? Seja indo num retiro, ou tem tanta coisa hoje disponível, né? Não precisa nem ser só o que a gente faz, tem tantas coisa. Terapias diferentes, tem tantos estudos, né, de som, de luz, de frequência. Quem gosta de música tem música, quem gosta de respiração tem respiração, quem gosta de dança tem dança, quem gosta de natureza, né, você tem uma vertente enorme xamânica, maravilhosa, com muitas coisas boas. Aí vai depender muito da conexão, né, de cada um, né? Porque cada pessoa vai se conectar de uma maneira. Mas aquilo, né, porque assim, eu me conecto com tudo, com todas as ferramentas, eu me conecto com aquelas ali, e eu vou me abrindo para novas, né, porque eu acho muito importante isso que a Mari trouxe, de você se abrir para o novo, né, para você olhar para o lugar do outro, sabe? Que isso é uma coisa que eu acho muito importante nesse caminho, né? Porque eu percebo que a gente hoje está muito ancorado no nosso lugar, na nossa visão, naquilo que a gente acredita, né? E aí o outro vem com uma diferença. Todo mundo é diferente, né? E a gente tem uma sociedade hoje onde a diferença gera guerra, gera briga, né? E no momento que você se abre para olhar para o lugar do outro, porque eu tô sentada aqui, eu tô vendo de um ângulo. Você tá sentado aí, você tá vendo de outro ângulo. Não tem certo e errado. Tem ângulos diferentes. E no momento que a gente se junta, que eu abro espaço para olhar o seu ângulo, nossa, eu amplio as minhas lentes, eu ganho, né? E eu sinto que a nossa dificuldade hoje, né, de competição, né, o tempo todo, de se comparar um com o outro, né? E a gente não percebe que a nossa maior força tá na nossa soma, né? Tá na união, né? Do meu lado, na colaboração, né? Porque se eu me abro para ver o seu lado, né? Eu falo, nossa, realmente, ela tá aqui, tem outro lado,
né? E aí a gente amplia. Tem uma outra verdade. Tem né? uma outra verdade. A gente amplia, a gente ganha espaço e a gente expande a nossa consciência. E encontrar esse lugar comum onde cabem as duas verdades. Exato, né? porque existe esse lugar, né? Onde cabe a minha, a sua, da Mari, a dela, né? Baseado... Como cada um pode contribuir, né? Mas tudo isso no amor, né? Tudo isso nesse lugar que a gente trabalha muito, que eu acho que é a base do nosso trabalho, né? Que é esse amor, e que não é um amor romântico, né? É o amor incondicional. Nem idealizado. Não, até quero aproveitar e fazer um push. A gente tá falando de muito trabalho. Tá falando sobre que empreendiam, né? Tiveram transição de carreira, continuam empreendendo, né? Mas de outra forma. Como foi para vocês duas largar do que vocês faziam e começar do zero um universo totalmente diferente do que vocês já tinham navegado, porém já sentiam conectadas? Mas como é empreender e se organizar, né? Porque se fosse aqui um momento comum de empreendedorismo, eu ia perguntar, que estamos falando com bastante empreendedores aqui, que sempre vem as dicas de como começa a empreender, quais são os maiores desafios ou dificuldades, ou, né, direcionamentos que eles têm. No momento de que vocês começaram a empreender, com bem-estar, né? Vamos daqui na parte de wellness toda, porque tem muita coisa envolvida. Como foi para vocês escolherem os produtos que vocês iriam pegar para direcionar para as pessoas e montar a empresa em si? É uma curiosidade, né? E até romper, porque não era uma coisa fácil, imagino. Porque muita gente tem vários preconceitos, né? Tipo, será? Não sei o que, né? Então, pra vocês entrarem nisso, como que foi, né? Eu acho que foi muito natural. Eu acho que a gente nunca larga nada. Pelo menos na minha vida, eu nunca larguei nada e nunca deixei de ser. Eu trago a minha arquiteta, eu trago, com certeza, né, a consultora, já trabalhei com moda, eu trago todos os meus aspectos porque eles são quem eu sou. E acho que foi tudo muito natural. Da arquitetura, eu entrei na faculdade de psicologia, mas aí fazendo faculdade de psicologia, eu empreendi no ramo da moda, fiquei 4 anos e pouco com isso, mas ainda estudando muito desde aquele tempo. Aí aí eu casei, tive filho, foi tudo uma transição muito natural, assim, né? Essa minha paixão pelo ser humano, os meus estudos, eles foram crescendo. Até um momento que eu falei, eu quero... Foi natural as pessoas pedirem a mentoria de autoconhecimento. Eu fui fazendo a transição, sabe? Foi muito natural. E eu acho que a gente nunca deixa, né, de ser nada. E eu conheci... Eu e a Cami, a gente tá junto há 5 anos? 5, 6 anos. E também a gente se encontrou muito através da espiritualidade, por interesses em comum, né? E até na época, ela foi até uma pessoa que fez o Ser Humano, que na época eu dava uma mentoria chamada Ser Humano, que ela até vai continuar agora, esse ano. É uma mentoria de autoconhecimento. E naquela época, uma aluna minha fez um curso com a Cami também, que era um curso que juntava autoconhecimento e beleza. E ela falou, vocês precisam fazer alguma coisa juntas, vocês têm que fazer juntas. A gente já estava muito amiga, já estava sempre juntas. Vocês têm que fazer um retiro. E a gente já pensava, né, em trabalhar junto, em criar alguma coisa junto, porque a gente entendia que o meu ponto de vista e o ponto de vista dela sobre como realmente despertar para a espiritualidade, trazer esse turning point, sabe? Porque as pessoas têm um momento em que vira a chave, né? Um momento em que a gente, né, no meio espiritual fala, a pessoa estava dormindo, né, sem despertar para sua consciência, e tem um momento do despertar, que de repente ela percebe que ela não é tudo aquele piloto automático. E o meu aconteceu através de uma experiência, foi um estado meditativo, foi uma estado de transcendência que me levou a uma experiência tão profunda e tão grande que eu nunca mais voltei a ser a mesma, e o mesmo aconteceu com ela. Que incrível. Então a gente sabia que
a gente tinha como oferecer uma experiência, né, conduzir as pessoas para esse lugar que levava elas para esse despertar do coração. E aí foi quando a gente decidiu fazer o nosso primeiro retiro, e a gente esperou a pandemia terminar para conseguir fazer. Então, o primeiro retiro foi em 2020, 2021. né? 2021. Foi logo depois da pandemia. Retiro Caminho do Coração, no Vila Taná. Que máximo. Então, foi muito natural, né? Eu não consigo... Essa coisa de transição de carreira... assim, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu fui levada mesmo, eu sinto. Na verdade, é muito orgânico. Muito orgânico. A nossa vem vida é muito orgânica. Como a gente vem trazendo isso, né? Porque, na verdade, eu nunca... No momento que eu tive o meu burnout, eu falei, quero trazer isso pra minha vida, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Eu também, nunca imaginei. Eu não pensei, falar, vou trabalhar. Não. Nem quando eu fui fazer faculdade de psicologia, eu achava que eu nunca ia... Sabe, eu nunca vou clinicar, eu nunca vou atender uma outra pessoa, é pra mim. É isso. Eu tô fazendo isso pra mim. É pra mim, né? Eu preciso disso pra mim, pra minha vida, né? Eu preciso desse jeito não dá. É importante, né? Pra mim. E aí, isso te transforma tanto, né? Isso é algo que muda tanto a sua vida, né? Que não tem como você não trazer isso. Não transbordar. Não transbordar isso. Precisa ser, né? Porque assim, senão você tipo entope, sabe? Você fica com aquele lugar, você fala assim, o que eu faço? Né? E eu tenho uma história que foi muito de onde eu falei, cara, eu preciso transbordar isso tudo, né? E foi bem quando eu conheci a Mari. E que eu tinha tido essa experiência, que a Mari falou, que é uma experiência que realmente transformou minha vida completamente. Naquele dia eu morri, aquela Camila morreu e, tipo, outra Camila renasceu com outras células, com tudo. E eu voltei realmente vendo tudo diferente. E perdida, né? Porque eu falei, cara, onde eu tô? Mas... um amor tão incondicional acessou o meu corpo. Era tanto amor que eu não sabia que aquilo existia. E que eu lembro que eu saí desse lugar, eu saí dessa experiência e eu fui pro mercado. Eu liguei pro meu marido e falei assim, acabou aqui. E eu tô voltando. Ele falou, passa no mercado, as meninas querem lanchar, vai comprar pão. E eu fui, nem sei como eu cheguei, mas eu lembro dessa sensação de andar no mercado e das pessoas sorrirem pra mim. E eu olhava para as pessoas, eu sorria, acho que mais ainda. E eu tinha uma vontade de pegar aquela pessoa que sorriu e abraçar ela e falar, sente isso, pode ser muito diferente, sabe? Pode ser muito melhor. Eu precisava, eu queria tanto que aquelas pessoas sentissem o que eu estava sentindo, porque eu falava, se todo mundo sentir isso, muda o mundo. Muda o mundo. Muda o mundo. O amor é muito poderoso. É muito. É muito poderoso. E isso não dá pra ficar. Eu querendo acessar. Sentir esse lugar. Como que eu chego lá? Você, nas suas células. Mas isso meditando. Isso foi uma vivência que eu fiz com a Mari. Na verdade, ela fazia o ser humano. Uma amiga quase me obrigou a fazer. Né? E foi muito lindo, porque eu já tava num lugar assim de tipo, eu preciso tocar algo. Não dá mais pra ficar, né? E eu sabia que... Quando você tá no limiar, né? Você fala assim, eu já entendi tudo, mas eu preciso, né? Tem algo mais que eu preciso sentir ver. isso dentro de mim, né? Quando a gente vai fazer o curso? Aqui eu já vou direto. Exatamente, vamos embora com as meninas. E aí, nessa vivência que a Mari fez com esse amigo nosso, que é uma vivência... É um parceiro, que é um músico incrível. E que trabalha com a gente, ele é maravilhoso. Hoje ele tá com a gente. E foi uma vivência de respiração, né, com frequência do som.
E que mudou completamente a minha vida. E hoje a gente trabalha muito, né? Foi evoluindo, sim, né? Você vê, né? A gente foi trazendo as ferramentas para dentro do nosso trabalho, né? Aquilo que eu tinha, aquilo que a Cami tinha, o que ela está se Cami especializando. trabalhava com fisioterapia com parte respiratória e UTI. Daí hoje ela vai dar continuidade, querendo ou não. A gente vai Total, somando, vai né? É muito orgânico. E é muito bonito, né? A gente até fez o nosso mapa numerológico agora recentemente. E é lindo você ver como nós somos seres tão diferentes, né? E ao mesmo tempo tão complexos. E muitas vezes a gente se distancia tanto da nossa natureza, né? Da nossa missão, do nosso propósito, o que a gente veio fazer aqui. Porque o natural é essa vozinha interna, tá o tempo todo te guiando para aquilo que você precisa ser, somar e contribuir. Porque o universo espera que você ocupe o seu lugar, que você ocupe o seu lugar no mundo, que você seja toda essa potência divina de Deus no que você veio servir para o mundo. E às vezes a gente fica tão guiados por padrões, né, do que é sucesso, padrão do que é legal, padrão do que é bacana, do que o seu pai espera que você seja, do que a sua mãe, do que a sociedade, do que as suas amigas. A gente vai criando devaneios, né, de quem a gente é, do que a gente acha que tem que ser, e sem querer a gente se distancia, né, desse lugar que a gente tem que estar. E eu sinto que o nosso trabalho, ele é resgatar as pessoas dessa ilusão, né? Muitas vezes, às vezes uma pessoa pode estar mais próxima de um lado, mas é assim, dar uma ajustada na vida para que ela se alinhe com quem ela é e assuma o lugar dela no mundo, quem ela é, amando a si mesma e amando o que ela tem de potencialidade, não o que ela acha que ela tem que ter, o que ela tem que ser, né? Então, a gente não veio para ser tudo, né? Porque se a gente for tudo, quem que vai receber aquilo que a gente tem que dar? Então, a gente tem uma parte, o outro tem outra parte. Então, assim, eu vim para receber de você aquilo que é seu dom e eu venho contribuir, colaborar com o que eu tenho para te oferecer através desse ângulo muito específico e pequeno da minha própria humanidade, do que a minha humanidade me permitiu conhecer, mas que eu posso compartilhar com vocês. Então é muito sobre isso, porque se todo mundo entendesse que cada um tem a pecinha do quebra-cabeça do outro, e que juntos, se a gente jogar tudo na mesa, a gente desvenda, né, a grande missão da vida, a gente dificulta, né? As pessoas estão cada um vivendo dentro do seu próprio quadrado, dentro da sua própria expectativa da vida, do que é, do que não é, e muito crítico, né? A gente é muito crítico, primeiramente com a gente mesmo. A gente é muito duro com a gente mesmo, né? A gente usa palavras, às vezes, com a gente que a gente não conseguiria falar com o outro, né? A gente se julga, se critica, se condena. Ai, não devia ter feito isso. Como que eu fui perder o horário? Eu sou idiota, não sei. Às vezes as pessoas usam esse tipo de linguajar consigo mesmo. Então, assim, é pedir um pouquinho mais de amorosidade, de autocompaixão, né? Pra gente poder juntas ir trilhando esse caminho, cada um voltando para dentro de si, para que então a gente possa brilhar junto, transbordar junto, né? Sim, você sabe, só contar uma coisa engraçada, que eu tenho um amigo, que ele tem um super amigo que dá quase tudo errado com ele. Tipo assim, sabe aquela pessoa que... Só que ele tá sempre com um sorriso de orelha a orelha, e tudo que acontece ele... Era melhor pra ser assim. Tudo ele fala, ele era melhor pra ser assim. E, tipo, acontece um monte de coisa. Vai, rouba o celular, daí ele compra um novo. Ele, era pra eu ter um iPhone novo, tá tudo bem. Sabe aquela pessoa que nada bala? E ele fala, eu não sei como ele consegue ser tão da paz. Tipo, porque tudo acontece com ele, eu já ia estar surtada. E ele tá lá, era melhor pra ser assim. Tinha que ser desse jeito. Aí eu falei, vou começar a adotar isso. E aí, esse final de semana aconteceu um perrengão comigo. Eu falei... Era melhor pra ser assim. Falei, seja lá o que for, né? Era melhor. Porque eu tava assim, juro, no ápice. Eu falei, eu não vou me descontrolar. E no final, até que eu passei um dia melhor do que poderia ter sido. Só queria contar esse meu... Tem uma frase que fala, desconhecemos os nossos maiores interesses. Né? Eu não sei o que é melhor pra mim. Então, deixa eu acreditar que o que tá vindo é o melhor pra mim. Mas deixa eu olhar o que eu posso fazer com isso? O que eu posso... Por mais que eu não saiba, né? Deixa eu manter as minhas antenas ligadas para ver o que o universo vai me contar que eu precisava aprender com relação a isso.
né? Exatamente. Gente, que papo delicioso. Ficaria aqui horas. Eu também. Horas. A gente tem que ter parte 2. As meninas já estão aqui convidadas pro talk, né, Bebel? Com certeza, Temos gente. toques vindo por aí, vocês já estão convidadas. Quero que volta. façam mais parte, né, da família Com certeza. PowerCast. Que delícia. Amei. Também. Por favor, deixam as redes sociais de vocês, onde achar a Camila e a Mari, ou o projeto de vocês também. Bem, vocês conseguem me achar no Instagram, Cami H. Moura. Eu também tô no Instagram, Mariana Narras com H, N-A-H-A-S, _. E a gente tem o nosso Insta, que a gente tá... A gente é zero marqueteira, A gente é zero. E a gente tá realmente num muito trabalho boca a boca. A gente agora, tá num trabalho de se estruturar. para que as pessoas possam achar a gente junta, né? Sim, porque não sim. tem É esse lugar. plataforma Heart Movement, que é o nosso trabalho da tríade dos retiros, e que aí vai estar englobado todos os, né, as vivências que a gente faz, o Life Movement, as aulas de yoga da Cami. Eu tenho uma mentoria também chamada High Talks, que eu amo conhecimento e eu gosto de juntar todas as filosofias, tudo que tem de espiritualidade, de autoconhecimento, de ciência, de medicina. Então chama High Talks, é uma mentoria que acontece toda segunda-feira ao vivo, das 8 às 10 da manhã. E as aulas todas ficam gravadas numa plataforma exclusiva do YouTube. Então os assinantes, eles podem ver e rever. E hoje, sei lá, já tem quase 150 horas de conteúdo gravado já, de todos os temas que você pode imaginar, de tudo ligado à espiritualidade, ciência, física quântica, metafísica, astrologia, tudo. É muito legal para quem quer. Te deixa aqui o link também, né, Bebel? E eu quero convidar também, então, para as aulas de Kundalini Yoga, que são maravilhosas, incríveis. Eu fiz hoje. Gente, que massa. Eu quero fazer também com a Bebel. Vamos são conhecer. todas as terças e sextas-feiras, às 8h30 da manhã, na Urban Yoga. Urban Yoga SP, o Instagram, que fica na Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo. Acho que é uma das casas mais bacanas de yoga hoje em São Paulo. Que delícia, gente. É lindo. É lindo. Que delícia. Obrigada, gente. Muito obrigada. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo, que a gente vai ter várias partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até a próxima. Até a próxima, gente.